na parte de domingo. Nossas desculpas, medo. O medo é algo que surgiu no ser humano após o pecado. Gênesis capítulo 3, 9 mostra que Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus na viração do dia, à tardezinha, ali no Éden, perguntando: Adão, Adão, onde estás? Adão e Eva fugiram. E quando Deus perguntou para Adão: por que vocês fugiram? Ah, porque eu tive medo. A primeira vez que a Bíblia menciona o medo foi ali, no Éden, porque eles pecaram. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. O pecado cria em nós este instinto chamado medo, instinto e sentimento. Mas, meus queridos, nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Jonas teve medo dos ninivitas. Queridos, a Bíblia menciona em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. 2 Reis, capítulo 14 e o verso 25. Aqui menciona que Jonas viveu no tempo do reinado de Jeroboão II. 2 Reis, capítulo 14, verso 25 diz: também este restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Então Jonas era profeta, filho também de profeta. E Jonas é mencionado aqui em 2 Reis 14, 25. Isto mostra que Jonas viveu no período de 750 anos antes de Cristo, no reinado de Jeroboão. Queridos, Jonas conhecia muito bem quem era Nínive e da tremenda crueldade e maldade dos ninivitas. Abra sua Bíblia em Naum capítulo 3. A palavra de Deus descreve esta maldade dos ninivitas. Leia comigo, Naum capítulo 3, vamos ver os versos 1 até o verso 4. Ai da cidade ensanguentada, sanguinária, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando, o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos para os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Aqui Naum descreve os ninivitas e a cidade de Nínive como uma cidade sanguinária, uma meretriz e também mestre de feitiçarias. Por isso Jonas temia ir até Nínive. Lemos também no segundo livro de Reis, capítulo 17, o segundo livro de Reis, capítulo 17, vamos ver o verso 5. Leia comigo. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Queridos, isto que está relatado aqui no 2 Reis, capítulo 17, verso 6, foi quando o povo de Israel foi feito cativo. Eles foram levados de Samaria para a Assíria. Isto foi no ano 722. É aqui que as 10 tribos desapareceram, porque as 10 tribos de Israel, elas foram levadas cativas para a Síria e nunca mais retornaram desse cativeiro. Diferente de Judá. Judá, quando foi levado como cativo para a Babilônia, em 586, eles permaneceram lá 70 anos e retornaram para Jerusalém. Mas no caso das 10 tribos de Israel, elas nunca retornaram da Assíria. Por isso, desapareceram.
Jonas odiava os assírios e torcia pela destruição e perdição deles. Possivelmente, uma das razões pelas quais Jonas não estava disposto a ir a Nínive era o medo dos ninivitas. Os assírios eram um inimigo terrível e Nínive era a capital do reino. Entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores cidades era Nínive, a capital do Império Assírio. No tempo da sua prosperidade temporal, era também um centro de crime e de maldade. A inspiração a caracterizou como cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel e devorador. Nínive era magnífica como cidade. Os historiadores dizem que Senaqueribe expandiu, fez crescer grandemente a cidade, incluindo a construção de um enorme palácio no sudoeste. Este palácio media 503 metros de comprimento por 242 metros de largura. Vejam o tamanho deste palácio, muito grande, tinha pelo menos 80 cômodos. Ele também construiu 18 canais para trazer água para a cidade, os quais ficavam até 65 quilômetros de distância. Seu tamanho, por si só, teria sido assustador. Mas os assírios também eram implacáveis. Em seu relato de conquista de Babilônia, Senaqueribe, o rei assírio, se vangloriou de haver enchido as ruas com os cadáveres dos habitantes, jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante escavações retratam cenas de soldados empalando vítimas. Soldados assírios empalando vítimas, ou seja, colocando uma estaca pontiaguda através do ânus, e isto eles faziam com crueldade. Queridos, eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não eram avessos ao uso da violência nem de crueldade gratuita contra aqueles que eles não gostavam. Ao se imaginar andando entre as massas populares na cidade de Nínive, Jonas deve ter tremido de medo. Porém, queridos, o medo não vem de Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, o capítulo 4, vamos ver aqui o verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. A Bíblia diz claramente que o amor de Deus implantado em nós expulsa fora todo medo, todo temor. Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo, porque o medo paralisa as pessoas. Satanás usa o medo para impedir o seu avanço, para impedir o seu crescimento. O medo vem de Satanás, mas Jesus Cristo nos liberta de todo medo. Medo da doença, medo da morte, medo do desemprego, medo das guerras, medo de qualquer coisa. O Espírito Santo derramado sobre você e sobre mim, pelo poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos liberta do medo. Ele derrama o amor de Deus em você. E o amor de Deus vence o medo. Aleluia!